Desde o primeiro instante de sua existência, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Não se trata apenas de uma devoção piedosa, mas de uma vitória. Antecipada contra as trevas, Maria é a nova arca da aliança desenhada pelo próprio Deus para conter o infinito. Como poderia o Verbo divino habitar em um templo tocado pela queda de Adão? Esta é a lógica suprema que separa a luz da sombra antes mesmo do nascimento. Muitos confundem este dogma sagrado, mas a verdade ressoa através dos séculos. Entenda como a graça superabundou muito antes que a serpente pudesse ferir. Ela é a única criatura na história que jamais esteve sob o domínio do inimigo. Prepare seu espírito para mergulhar no mistério profundo da Imaculada Conceição. Vamos desvendar juntos a obra-prima da criação e o início da nossa redenção. Para compreender a magnitude deste mistério, é preciso olhar para a redenção de uma forma mais elevada. Cristo é o Salvador de todos, inclusive de Maria, mas a salvou de maneira sublime e preventiva. Imagine alguém que cai em um poço profundo e é resgatado ferido e sujo. Isso somos nós redimidos pelo batismo. Agora imagine alguém que é impedido de cair antes mesmo de se aproximar do abismo. Essa é a Virgem Imaculada. No livro do Gênesis, Deus declara inimizade total e perpétua entre a serpente e a mulher, se houvesse um único instante de pecado na alma de Maria. Essa inimizade não seria absoluta e o inimigo teria triunfado. O próprio arcanjo Gabriel, ao visitá-la, não a chama pelo nome terreno, mas por um título eterno cheio de graça. No original grego, a palavra que charitomene indica uma ação divina completada no passado que permanece perfeita no presente. Ela não foi apenas purificada momentaneamente, mas moldada em um estado de plenitude que a natureza humana perdeu no Éden. Assim como a sarça ardente de Moisés queimava sem se consumir, a humanidade de Maria brilha sem a corrupção da queda. Deus preparou o tabernáculo vivo com o ouro finíssimo da graça santificante para receber o Santo dos Santos. Não haveria lógica teológica na encarnação. Se o Cordeiro sem mácula assumisse a carne de uma natureza escravizada pelo pecado, o sangue que correu nas veias de Jesus foi tomado biologicamente de Maria e precisava ser um sangue puríssimo. Esta preservação singular não diminui a obra de Cristo. Pelo contrário, a exalta como a redenção mais perfeita já realizada. Ela é a filha predileta do Pai, a mãe admirável do Filho e a esposa fidelíssima do Espírito Santo. Nela a criação retorna ao plano original do Criador, imaculada, perfeitamente dócil à vontade divina. Ao contemplar a Imaculada Conceição, vemos o espelho límpido do que a Igreja é chamada a ser santa e irrepreensível. Este dogma é a garantia solene de que o mal não tem a última palavra sobre a natureza humana e que a graça é sempre superior. A teologia nos convida a observar o paralelo assombroso entre o Jardim do Éden e a casa de Nazaré. A primeira mulher foi criada em estado de graça original, sem qualquer inclinação para o mal. Se a primeira Eva que trouxe a morte foi formada de uma terra virgem e imaculada, era teologicamente necessário que a segunda Eva, que traria a vida, viesse de uma santidade ainda superior. Santo Irineu nos ensina que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Para que essa reparação fosse perfeita, a obediência precisava vir de uma liberdade não corrompida pela escravidão do pecado. Recordemos a arca da antiga aliança construída com madeira de acácia imputrescível, revestida de ouro puríssimo. Se Deus exigiu tal nível de pureza material para uma caixa que continha apenas tábuas de pedra e o maná, quanto mais santidade Ele exigiria para o sacrário vivo que carregaria em seu ventre o próprio autor da vida. Não seria razoável que o Deus três vezes santo habitasse em um corpo que tivesse sido, mesmo que por um segundo, morada do demônio. A carne de Cristo é a carne de Maria e o sangue de Cristo é o sangue de Maria. Se houvesse mancha nela, haveria uma sombra na origem humana do Redentor. Reflita sobre o quarto mandamento de honrar pai e mãe, que o próprio Cristo cumpriu com perfeição infinita. Qual filho, tendo o poder divino de escolher e moldar sua própria mãe, não a faria perfeita? E, imaculada, Ele a preservou não por necessidade dela, mas pela honra dele, pois a glória da mãe reflete a dignidade do filho. Esta preservação é o triunfo da graça de Cristo que agiu retroativamente no tempo. Ele é um mediador tão perfeito que não apenas cura a doença da alma, mas impede que ela sequer toque sua mãe. Assim, a Imaculada Conceição se revela como o alicerce lógico e necessário de toda a arquitetura da encarnação. Maria se torna a fronteira, onde o céu toca a terra sem que a terra suje o céu. Ela é o jardim fechado, a fonte selada, onde o inimigo jamais conseguiu entrar para semear o joio. Compreender isso é ver que Deus não improvisa, mas prepara com amor eterno o caminho para a nossa salvação. Contemplemos agora o mistério do tabernáculo vivo, revestido não com ouro de Ofir, mas com o ouro finíssimo da graça santificante para receber o Santo dos Santos. Não haveria lógica teológica na encarnação,
se o Cordeiro sem mácula assumisse a carne de uma natureza escravizada pelo pecado original. O sangue que correu nas veias de Jesus foi tomado biologicamente de Maria e precisava ser um sangue puríssimo para ser o preço do nosso resgate. Esta preservação singular não diminui a obra de Cristo nem dispensa Maria da necessidade de salvação, pelo contrário, a exalta como a redenção mais perfeita já realizada. Cristo é um Salvador tão poderoso que não apenas cura a ferida, mas tem o poder de impedir que a ferida aconteça, agindo antes que o pecado a tocasse. Ela é a filha predileta do Pai, a mãe admirável do Filho e a esposa fidelíssima do Espírito Santo. Uma relação trinitária que não admite a presença do inimigo nela. A criação retorna ao plano original do Criador, imaculada e perfeitamente dócil à vontade divina, como o novo Gênesis, onde a serpente não tem entrada ao contemplar a Imaculada Conceição. Vemos o espelho límpido do que a Igreja é chamada a ser, santa e irrepreensível no final dos tempos. A carne de Maria foi o solo sagrado onde Deus plantou a sua tenda entre nós, e um Deus perfeito exige um santuário perfeito. Este dogma é a garantia solene de que o mal não tem a última palavra sobre a natureza humana, e que a graça é sempre anterior, superior ao pecado. Se o Verbo se fez carne, ele o fez em uma carne que jamais foi cúmplice da desobediência antiga. Prova viva de que a misericórdia de Deus pode preservar o humano da corrupção total, elevando-o a uma dignidade inimaginável. Assim entendemos que a Imaculada Conceição não é um privilégio isolado para afastar Maria de nós, mas a preparação necessária para que Deus se aproximasse de todos. Ela é a aurora que anuncia o sol da justiça, e a aurora não pode ter trevas, pois sua missão é unicamente trazer a luz. Diante deste mistério, a razão teológica se dobra em adoração, reconhecendo que para Deus nada é impossível. Finalmente chegamos ao cumprimento definitivo da primeira profecia bíblica, onde Deus estabeleceu uma inimizade absoluta e perpétua entre a serpente e a mulher. Se Maria tivesse estado sob a sombra do pecado original, ainda que por um breve instante, essa inimizade não seria absoluta, mas teria havido uma trégua momentânea com o inimigo. A lógica da redenção exige que aquela que daria a natureza humana ao vencedor do pecado jamais fosse escrava do autor do pecado. Portanto, a Imaculada Conceição é o triunfo antecipado de Deus sobre o mal, o sinal de que a graça divina é soberana e não conhece limites quando encontra um coração totalmente disponível nela. Vemos o que Deus sonhou para cada um de nós antes da fundação do mundo: uma humanidade sem mancha, santa e irrepreensível diante dele no amor. Este dogma não afasta a mãe dos seus filhos, mas nos dá uma advogada onipotente por súplica, pois quem nunca conheceu o egoísmo do pecado sabe amar com a perfeição do céu. Maria é a terra virgem de onde brotou o novo Adão. E assim como o primeiro Adão foi formado do solo imaculado do Éden, um novo Adão precisava de um paraíso espiritual intacto. Recusar este privilégio a Maria seria duvidar do poder de Cristo de preservar a sua própria arca da aliança da corrupção que devora o mundo. Concluímos que este mistério é o alicerce de nossa esperança, pois se uma criatura humana pôde ser tão cheia de graça, nós também podemos aspirar à santidade. Ela é a toda pulcra, a toda bela, o reflexo mais límpido da luz incriada de Deus brilhando na criação. Que ao contemplarmos a pureza da mãe, possamos adorar com mais reverência a divindade do Filho, que a fez tão perfeita. A cita Conceição é prostrar-se diante da sabedoria infinita de um Deus que não apenas repara o que foi quebrado, mas cria uma obra-prima de preservação. Pautio decuit ergo ficit, ele podia fazer, convinha que fizesse, e portanto ele o fez. Que a brancura imaculada de Maria seja sempre o farol que nos guia em meio às trevas deste mundo, até o porto seguro da eternidade. Salve Maria Puríssima, concebida sem pecado.